Olá, olá, muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde, pessoal, como estamos hoje? Tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial aplicada ao ecossistema de inovação e como que a gente pode utilizar isso no dia a dia das nossas empresas. Essa é uma área de empreendedorismo e vamos ver aqui uns cases muito legais e uma forma de fazer isso usando inteligência artificial. Do meu lado aqui está o Koba, que é o especialista inteligência artificial generativa, meu parceiro no Shockwave. E aí, galera, boa tarde. Bem-vindos aí à nossa palestra. A gente vai falar hoje sobre métodos de aceleração de fluxo na criação de startups, na concepção de ideias e para que você possa sair daqui gastando o mesmo tempo que você gastava antes para fazer as coisas, só que produzindo muito mais. É isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, o Shockwave, para quem não sabe, é uma plataforma de ensino de inteligência artificial aplicada aos negócios. A gente tem diversas iniciativas, já participando aí do Sebrae Lab Day e diversas outras iniciativas, sempre com esse intuito educacional, trazendo novidades e, obviamente, colocando a mão na massa, fazendo com que todos vocês saibam utilizar a inteligência artificial na prática. Porque eu acho que esse é o grande diferencial. Atualmente, essa plataforma que é o Shockwave, a gente coloca todos os dias dica de inteligência artificial, tá? É uma plataforma bem interessante, uma plataforma que todos os dias aprendemos algo novo. Como já falamos aí, VJ Koba conosco. E vamos lá. Bom, pessoal, para começar esse papo de inteligência artificial, antes a gente precisa falar sobre criatividade. Criatividade é uma palavra que nem todo mundo está familiarizado, nem todo mundo sabe como lidar com criatividade. Mas, na verdade, a criatividade ela não é um talento. Diferentemente do que todos vocês pensam, a criatividade ela é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela não é exclusiva de poucos. Então, esse é um grande mito que a gente tem que revolucionar. A criatividade também ela não é só necessária para profissões artísticas. A criatividade ela está em todos os momentos da nossa vida. Se você é um contador, se você é um programador, ou se você é um economista, você sim pode usar a criatividade como uma ferramenta de impulsionar o seu talento e de impulsionar novas formas de lidar com diversas profissões. Outro mito, não posso ser mais criativo. Eu sou professor de criatividade e inteligência artificial na faculdade e uma coisa que é muito importante é entendermos o processo da criatividade. Quando a gente entende o processo criativo, a gente sabe como evoluir. Ou seja, para tudo existe uma etapa de pesquisa, uma etapa de repertório e assim sucessivamente. Bom, então essa definição de criatividade é a definição que eu acho mais legal de todas. Criatividade é a habilidade de gerar ideias valiosas e soluções originais, transformando imaginação em realidade. Por que é importante isso aqui para falar de inteligência artificial? Porque o computador ele não imagina. O computador ele conversa contigo, mas você precisa colocar esse input imaginativo para que você consiga iterar com o computador, com a máquina e fazer com que ele seja mais criativo. Então, pessoal, imaginação, criatividade e originalidade. Se a gente está falando de inovação, a nossa busca é sempre criar um serviço, um produto e um processo com mais originalidade. A originalidade, ela chama a atenção. Por isso, a gente tem que entender aonde que a inteligência artificial entra nesse campo. A inteligência artificial, ela não é responsável pela nossa imaginação. Isso aqui é humano. Mas, no entanto, falando de repertório e de expressão, a gente pode anabolizar, a gente pode trazer coisas que a gente nunca imaginou. Vou dar um exemplo para vocês. No começo do ano passado, eu fui contratado para fazer um plano de marketing para uma charutaria. Só que eu não fumo charuto. E o que foi legal? Apesar de não fumar charuto, conversando com o ChatGPT, ele desenvolveu 9 personas. E uma persona dessas era uma persona que ninguém havia imaginado. Era uma mulher na casa dos seus 40 anos que não fumava charuto,
mas adorava frequentar charutarias porque achava o ambiente charmoso. E olha só que loucura. Eu peguei essa persona, criei um lead e construímos um evento para essas mulheres. E foi o maior sucesso. Nesse momento, eu descobri que a inteligência artificial pode sim e deve nos ajudar a criar algo novo, novas perspectivas. Bem, e aí vamos falar sobre inteligência artificial. Bom, a gente vive um mundo onde todo mundo está falando, né, de inteligência artificial para cima, para baixo, como se fosse uma novidade. Mas, na verdade, a inteligência artificial é o campo da ciência que tenta fazer com que os computadores realizem tarefas que consideramos complexas para os seres humanos. Então, a inteligência artificial, ela busca o quê? Simular a nossa inteligência. Por isso, é muito importante a gente lembrar dos primórdios da inteligência artificial. Eu acho que vocês aí já tem um filme Netflix muito famoso, que é O Jogo da Imitação, do Alan Turing, né? Acho que vocês já ouviram falar. O Alan Turing, ele foi um cientista de dados que, através dos algoritmos, percebeu inúmeros padrões. E com esses padrões, ele conseguiu decodificar mensagens, né, da guerra, que eram mensagens criptografadas. E o mais interessante disso é entender que toda inteligência artificial ela é baseada em dados. Bom, em 1956 foi que surgiu, tá, pessoal? Inteligência artificial não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. E aí, ele vem sendo desenvolvido durante muitos anos, através do Machine Learning. Cada vez mais, a gente vai ouvir falar de Machine Learning. Para todo mundo que está aqui começando a entender inteligência artificial, o pilar da inteligência artificial é o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é o que permite com que os algoritmos sejam interpretados. Se eu entro aqui na Campus Party hoje às 15 horas, talvez algum aplicativo vai entender que se eu repetir todos os dias, chegar aqui às 15 horas, eu vou poder fazer uma análise preditiva. E essa é a grande sacada da computação e é onde a inteligência artificial entra como um grande aliado. Todos vocês sabem, né? Quando eu entro no Netflix, a minha plataforma Netflix é totalmente diferente de você, de você, de você. Por quê? Porque existe uma inteligência artificial ali por trás e essa inteligência artificial, ela faz com que os tipos de filme que eu curto, os tipos de atores, eles sejam previstos e sejam sugeridos, porque eles querem que a gente continue dentro da plataforma. Então, isso já é inteligência artificial. Aí eu vou ter que interromper o meu amigo Gilson para falar que, na verdade, a gente está tratando já hoje em dia com uma parada chamada Deep Learning. O que é o Deep Learning e como é que ele difere do Machine Learning? Passa aí o slide. O Deep Learning, ao contrário do Machine Learning, é o aprendizado da máquina de forma autônoma, de forma que ela analisa os próprios resultados, ela itera com esses resultados, né? Ela pega o que ela já fez, ela olha para aquilo e ela fala, nossa, eu posso melhorar isso aqui, sem que vá um ser humano e diga para ela que ela tem que analisar aqueles resultados. Então ela aprende com ela mesma. O Machine Learning a gente aprendia com algoritmos, né? Tanto que, passei para o slide do nosso amigo, ó, Deep Learning é a aprendizagem profunda. Então ela pega uma grande quantidade de dados e ela consegue trabalhar de forma autônoma, fazendo conexões, tendo ideias, né, em cima daquilo que um ser humano, às vezes, nem no período de 100 anos ia conseguir analisar uma quantidade tão massiva de dados. Então, um caso engraçado que aconteceu em 1996, já posso falar do nosso robozinho? Em 96, mandaram um robô para Marte, e esse robô ele funcionava com aprendizado de máquina, Machine Learning. Então, como Marte é muito longe, eles não tinham como controlar que nem a gente controla um videogame, um robozinho, né? Então, eles tiveram que mandar uma sequência de algoritmos, uma sequência de tarefas que o robô poderia realizar caso ele detectasse que era necessário. E o que esse robozinho começou a fazer? Quem assistiu já o filme Wall-E já viu, né, que ele estava preso no planeta Terra, limpando lixo que não acabava mais. E aí, eu nem sei se é verdade, mas é baseado, eu acho que nessa história do robozinho de Marte, que ele chegou lá, e em vez dele executar as tarefas que ele tinha que executar, ele começou um processo onde ele
pegava a lista de tarefas, ele analisava qual que era a próxima a ser feita, e aí, quando ele terminava de decidir qual tarefa fazer, ele ia caminhando para a tarefa e no caminho ele decidia que outra tarefa era mais importante. E aí ele nunca executava tarefa nenhuma, ele gastava todo o poder computacional dele pensando em qual tarefa ele ia executar em seguida. E aí esse processo ganhou nome, né? O nome é trashing, e eu acho que foi um dos pontos de virada para a gente que é pesquisador perceber que a gente precisava de uma outra tecnologia que deixasse a máquina mais autônoma, né? Mais independente de algoritmos e mais dependente assim do próprio cérebro, né? E aí a gente tem o Deep Learning, então, que hoje em dia está na Alexa, Netflix, Uber, as IAs todas que a gente está vendo, de IAs generativas, né? Tudo, então, tem essa base no Deep Learning. Gilson? E aí, pessoal, falando sobre Deep Learning, o Deep Learning, através da análise de dados, ele pode realizar uma série de tarefas. E dentre essas tarefas, que podem ser incorporadas no nosso dia a dia, inclui previsão de falha, detecção de fraude, sistema de recomendação de produtos, como Netflix, por exemplo, análises médicas e diagnósticos. Por quê? Porque o computador ele vai aprendendo à medida que os diagnósticos vão sendo processados para trazer uma acuidade muito mais precisa, porque ele tem um banco de dados muito maior. Reconhecimento de voz e imagem. A gente vê aí a Alexa conversando conosco e não sabe por onde veio essa ciência, mas essa ciência é o Deep Learning, para que a gente consiga ter previsão de demandas, análise de tendências, inclusive traduções e sumarizações. Bom, uma coisa muito importante, então, que acontece em 2022, porque até então o Deep Learning já vinha sendo utilizado. A gente tem aí o nosso Uber, nosso smartwatch e diversos outros gadgets que prevêem, né, uma diversidade de tendências. Mas em 2022 acontece uma revolução, e o nome dessa revolução chama-se processamento de linguagem natural, que é um outro campo da ciência aliada à inteligência artificial, que faz com que as máquinas entendam significado, entendam nuances e consigam, inclusive, fazer análise de sentimento. Ué, Gilson, como é que uma máquina faz análise de sentimento? Através de algoritmo. Se eu converso com a máquina e eu falo palavras negativas ou expressões que demonstram para a máquina que eu estou insatisfeito, uma análise probatória acontecerá lá dentro para que a máquina entenda essa linguagem. E a OpenAI ela foi muito sagaz quando ela trouxe para a gente o ChatGPT como essa tecnologia inovadora. O que eles fizeram? Eles incorporaram isso e trouxeram isso para o nosso dia a dia. Essa é a grande revolução. E é por isso que hoje a gente consegue conversar com a máquina, fazer perguntas para o ChatGPT e ter respostas impressionantes. E um dos 10 melhores usos de processamento de linguagem natural são geração de conteúdo para a nossa campanha de marketing, por exemplo, chatbots, ou seja, conversar com o robô de forma natural. Se você fala para ele, qual é, meu irmão? Ele vai responder, e aí, brother? Porque ele entendeu a sua linguagem. Sumarização, ele entende uma camada de texto muito grande através do Deep Learning. Atendimento ao cliente, é uma revolução. A gente agora pode conversar com a máquina, fazer um pedido de uma pizza, a gente não tem aquele sabor que a gente queria, mas ele entende que a gente gosta daquele sabor marguerita e sugere um sabor semelhante. Isso é muito louco. Pesquisa, a gente vai ver o tanto que é importante entender como usar a inteligência artificial diferentemente do Google, porque ele entende o que você está procurando e te dá sugestões muito melhores. Tradução, respostas, geração de texto, educação, escrita criativa. Pessoal, escrever sendo assessorado por uma máquina é uma coisa impressionante. Eu, inclusive, estou tentando convencer a minha namorada a viajar para a gringa já faz, assim, anos. Fala mais perto, mais perto. Eu estou tentando convencer uma pessoa a viajar para a gringa já fazem anos. E só agora, esse ano, que eu apresentei essa tecnologia para ela lá, que é um óculos que você coloca e ele legenda o que você está vendo em outras línguas. Então, imagina você ir para outro país, fazer um curso todo em outra língua que você entende tudo sem falar uma palavra daquela outra língua, né? Ou você pode ir para qualquer lugar do mundo e falar com qualquer pessoa, entender o que ela está falando para você. Eu acho que isso por si só já é uma revolução cabulosa, né?
Cabulosa. Imagina você um empreendedor, você está vendendo um sapato, mas você só domina o mercado da América Latina porque você não sabe falar tailandês. Você instala uma API e você, a partir disso aí, você consegue falar com outros núcleos de negócio muito maior. Galera, isso é a abundância de conhecimento e de utilização de inteligência artificial. Mas, para a gente entender todo esse contexto de inteligência artificial, a gente tem que sacar o que é inteligência artificial generativa. Pessoal, toda inteligência artificial generativa, ela vem através do Large Language Model misturado com o aprendizado profundo de máquina. Quem quer estudar inteligência artificial não pode deixar de entender o que significa um LLM. O LLM funciona como se fosse um cérebro. Imagina que você tem um cérebro que condensam informações a respeito de algum tema específico. A magia do Large Language Model é treinar, ou seja, a gente treina um modelo de linguagem a respeito de um assunto específico. Exemplo, eu posso criar um Large Language Model para falar sobre medicina, para falar sobre academia, para ser o meu assistente nutricional e assim sucessivamente. Eu vou treinando a máquina para ela incorporar esse conhecimento através do Deep Learning. Portanto, essa é uma das bases para que a gente possa escolher qual inteligência artificial que a gente vai usar no nosso dia a dia. E aí, uma coisa que é muito importante, tá? Acho que todo mundo aqui já conhece o ChatGPT, conhece mais ou menos o Gemini, e a gente entender que cada Large Language Model vai ter a sua atuação diferente. Ou seja, o que eu pergunto para o ChatGPT, ele vai ser totalmente diferente do que eu pergunto, por exemplo, para o Gemini. Porque o Gemini é uma plataforma do Google, tá, pessoal? Então, tudo que é base de dados do Google está no Gemini. Então, se eu tenho um fluxo de trabalho que eu preciso falar com o Google, eu vou para o Gemini. Exatamente, pessoal. O Bing, por sua vez, ele é uma plataforma da Microsoft. Se ele é uma plataforma da Microsoft e você usa Microsoft no seu computador, ele vai ser muito mais sagaz. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui de recado para vocês é entender qual plataforma que vocês estão utilizando e qual Large Language Model que foi utilizado. O Perplexity é uma grande revolução. Eu não começo mais nenhum estudo sem antes iniciar pelo Perplexity. Muito boa dica aí, pessoal. Não esqueçam disso, isso é fundamental para o nosso aprendizado. Bom, e aí é que eu coloquei 7 benefícios essenciais da inteligência artificial para a inovação. Automação de dados eficiente, porque ele lê muito dado, massivamente. Data Driven Marketing, que é DDM, ou seja, a gente consegue ter insights mais sofisticados porque a gente analisa esses parâmetros. Inovação em produtos e serviços, a gente vai falar isso logo mais. Competitividade de mercado, se eu tenho uma plataforma que ela é imputada com inteligência artificial, ela é muito mais inteligente, ou seja, faz com que acelere o nosso negócio. Estimula o empreendedorismo, tem uma logística aprimorada e um marketing personalizado. A gente vai ver um exemplo aí de um marketing personalizado que a gente fez agora para essa sessão. Mas aí todo mundo fala, cara, você está explodindo minha cabeça. Como é que eu faço isso? Como é que eu uso inteligência artificial se tem tantas possibilidades? A pergunta de $1 milhão. Eu quero aumentar a minha produtividade pessoal ou eu quero aumentar a lucratividade do meu negócio? O Koba gosta de falar sobre microprocessos. Fala aí, Koba. Pois é, galera. Eu acho que uma grande parte das nossas vidas, ela se organizou em volta do trabalho, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente vive no capitalismo e a gente não tem como dizer que não precisa de dinheiro, fingir que não precisa de dinheiro, né? Então, muitas vezes a gente se encontra muito distante da nossa essência. Eu acho que a nossa essência não é viver uma vida de trabalho, onde tudo é sobre trabalho, onde você passa das 9 às 10, das 9 da manhã às 10 da noite no trabalho, pensando em trabalho. Então eu acho que a nossa essência realmente é viver no lazer, na espiritualidade, família, amigos, né? Então ninguém quer passar a vida trabalhando e por isso que é importante você olhar para os seus microprocessos do dia a dia e percebê-los, assim, tipo, tem coisas que você faz todo dia como se você fosse o Charlie Chaplin dos tempos modernos. E são coisas que a máquina já poderia estar resolvendo. Então, por que não deixar essas coisas para ela
para que a gente libere tempo para a gente curtir com a nossa família, para a gente ter um domingo legal sem estar pensando em um monte de coisa, né? Então, muita gente tem medo da inteligência artificial roubar nosso emprego. Pô, tomara que roube as minhas funções, entendeu? Porque tem muita coisa que a gente faz que é trabalho de cão. E aí, eu acho que o futuro é a gente estar preocupado com o que realmente importa e não preocupado com coisas ruins. Isso aí. Como explicar isso melhor? Excelente, Koba. E essa pergunta ela é essencial, porque ela vai levar a caminhos de fluxo de inteligência artificial diferentes. Essa parte verde, eu estou falando sobre processos. A segunda parte, eu estou falando sobre criatividade. Então, pessoal, tenham na cabeça isso em mente. Eu posso usar tanto para minha produtividade, e minha produtividade pode falar sobre Robotic Process Automation, que é criar robôs assistentes, fazer traduções, interações com bots, mas a área que eu mais gosto, a área onde eu dou aula e curto demais falar sobre isso, porque eu sou publicitário, é usar para geração de imagens, geração de texto, de código, repertório, branded content e assim sucessivamente. Galera, essa parada é uma loucura, uma grande revolução. E a gente vai mostrar um pouco aqui. A gente preparou hoje de manhã, né, Koba? Essa apresentação. A gente estava querendo trazer um pouco mais para essa realidade de startup, de fábrica de empreendedores. E a gente falou, bora fazer uma simulação aqui, como se fosse um hackathon para criar uma startup em 45 minutos. Pasmem, durou 45 minutos para fazer isso aqui que a gente vai mostrar para vocês agora, utilizando inteligência artificial. Primeira coisa que eu usei, tá? Eu peguei, eu imaginei, tá? E aí a inteligência artificial ela não vai falar para você, vamos criar uma startup para aluguel de malas de viagem pela internet? Isso é você. Você que tem que dar essa ideia, porque esse é o seu propósito, ou esse é o teu intuito. Isso é um comentário importante, porque a gente fala muito disso no nosso curso, no Shockwave. A gente faz essa pergunta, a inteligência artificial ela é criativa por si só? Ou somos nós que somos os criativos, né? E eu acho que somos nós os criativos, porque a máquina, sem um estímulo, ela não funciona. Você nunca vai abrir o ChatGPT e ele vai falar, oi, vamos começar, vamos fazer isso e aquilo. É você que vai falar o que ele tem que fazer. Uma máquina jamais vai pensar por si só. Isso a gente tem que tirar da nossa cabeça. Exatamente, mas para aumentar o nosso repertório, o que a gente faz? Fui lá primeiro no Copilot. Por que Copilot? Eu não estou falando de Large Language Model. O Copilot, ele busca na internet. Galera, você está trabalhando com o ChatGPT-4, ele não busca na internet. Então é muito importante você ter essa noção do que qual o letramento, da onde você está vindo. Como o Copilot, ele está dentro da plataforma Microsoft e ele vai nas nuances das pesquisas, eu pesquisei que eu gostaria de fazer essa startup. E aí, ele me deu uma série de tendências. Depois eu levei para uma outra inteligência artificial muito legal. Galera, chama chatmind.tech. Com ela você faz mapas mentais para estruturar um plano de negócio. Galera, eu coloquei só isso aqui. Quero criar uma startup para a área de turismo com aluguel de malas. Em 30 segundos, ele me deu todo o meu plano de negócio. Ok? Olha que loucura. Quanto tempo eu ia gastar de pesquisa, de oficina, para entender que eu preciso ter responsabilidade social, uma estratégia de expansão e crescimento, uma estratégia de atendimento ao cliente, desenvolvimento de produto, qual seria a minha estrutura operacional, meu plano de negócios e a minha pesquisa. Já pensou em fazer esse kick-off na empresa de vocês? Muito louco, né? É realmente isso que a gente faz. E aí, depois que eu peguei essa estrutura, ok? Eu fui lá no ChatGPT-4 e perguntei para ele, eu quero criar um nome, porque eu preciso de um nome para lançar essa startup. Concordam? E aí, o que eu fiz? Disse para ele o que eu queria, crie um nome para uma startup que aluga malas de viagem. Ele me deu 3. E pasmem, galera, ele pesquisou na internet quais eram os domínios disponíveis. Ok?
loucura. Isso aqui, pessoal, para quem usa o ChatGPT-4, quem usa o ChatGPT-4 aqui? Legal, legal. Dentro dessa parte aqui, ó, Explore, ok? Ali você encontra diversos agentes que te auxiliam em microprocessos. Ou seja, ele está preparado para criar prompts mais sagazes. E aí, ele me deu 3 nomes, ok? Dentre eles, o que eu achei mais legal foi triptrunk.com. Trunk, em inglês é mala, trip. Eu falei, uau, que nomezinho massa, já está disponível, inclusive. Legal, né? Já tem um nome. Pô, mas eu tenho um nome, mas não tenho uma marca. E agora, o que eu vou fazer? Vou ligar para o designer, né? Aí vou passar 3 dias conversando sobre orçamento, aí ele me dá o bolo, aí depois ele manda 1, 2, 3, 7 logomarcas até eu chegar na logomarca que eu quero, né? Mas com inteligência artificial é diferente. Eu fui lá no ChatGPT, utilizando o DALL-E, que é mais um recurso aqui, Logo Creator, pedi marcas, ele me deu 9 marcas diferentes, ok? 9 marcas. Só um e aí, galera, eu escolhi essa aqui. Fala aí, Koba. Aqui as ferramentas que a gente está mostrando não é um caminho único, né? A gente poderia ter ido em centenas de criadores de logos diferentes que hoje em dia já existem, né? E a gente escolheu um aqui para apresentar para vocês, mas a intenção toda aqui é mostrar para vocês que está disponível, que está aí, entendeu? Não é só o ChatGPT. Tecnologias estão chegando com força esse ano. Ano passado já chegaram, esse ano vai ser melhor ainda. E aproveitando aqui um segundo da atenção de vocês para falar também do trabalho aqui do meu amigo Michael, da Federarte, que ele trouxe aqui os hologramas para ajudar na nossa demonstração e também para mostrar que essa tecnologia também já está aqui em Brasília, tá? E as animações foram feitas em IA também, galera. Beleza, então tá. Já tem uma marca, tá? Contou meu relógio, 15 minutos do meu hackathon, beleza? E aí, eu fui pro ChatGPT falando, agora eu preciso fazer uma página. Crie uma estrutura de landing page com os principais tópicos para uma agência que aluga malas. E aí ele foi me falando, página inicial, você tem que ter uma homepage, um cabeçalho, um banner principal, uma seção de depoimentos sobre nós, como funciona, qual é o catálogo de malas. Galera, horas de reunião com a galera do UX para chegar a esse ponto aqui, tá? Para quem é da área sabe o tanto que é difícil fazer uma arquitetura de um site. E eu pedi essa arquitetura de site e ele me deu. E agora eu tenho que levar isso para a galera do design web fazer, né? Uau! E aí eu usei mais uma aplicação, Gamma.app. Levei, subi a minha estrutura aqui, tá? Minha estrutura do ChatGPT. E ele criou toda a minha landing page. Ok, galera? Criou a minha landing page, ou seja, chegamos a 30 minutos de confecção desse projeto aí, né, Koba? E depois dessa landing page, a gente falou, pô, mas não adianta só botar uma landing page no ar, né? Eu tenho que gerar leads, tenho que fazer campanha, né? Difícil isso, né? E aí, olha só como é que ficou a minha landing page. Alugue a mala perfeita para a sua próxima aventura. Depois colocou aqui, ó, nossa história, missão, como funciona, e assim sucessivamente. E tudo responsivo, né? De uma forma que você abre no computador, ele abre de um jeito, no celular ele abre bonitinho também. E no final, tá lá no topo, quando você termina de montar na inteligência artificial, tá lá escrito, publicar. Direto ali da IA, você já pode publicar o seu site, já botar ele na internet e já começar a divulgar o seu produto. Ali em um dia de trabalho a gente poderia, quem sabe, já tá abrindo esse negócio aqui de fato. Exatamente. Doideira, né? Já colocamos ali, ele subiu para o site, e aí eu preciso de contratar uma galera de mídias sociais, né? Putz, eu não entendo nada de mídia social, é caríssimo, o que eu vou fazer? Porque eu preciso atrair a galera. Aí eu vou lá no Writesonic, que é uma outra plataforma de IA generativa, que ela me ajuda a criar conteúdo, SEO, chatbots para conversar com os meus clientes, para dar resposta automatizada, beleza? Muito legal, né? Tá, tudo bem, não para por aí. A gente falou, não, agora a gente precisa criar umas artes para uns posts bem legais, né? Porque não adianta só usar a parte escrita, eu tenho que usar a parte de geração de imagem. E aí a gente pegou e vamos gerar imagem nesse
belíssimo site de IA generativa que chama Ideogram, beleza? Aí, o que rolou? A gente chegou lá e a gente pesquisou. Cara, essa referência, né? Digamos que eu não sou um diretor de arte, nada especializado, mas eu achei essa arte bonita pra cacete. Aí eu falo, pô, dá pra eu fazer uma arte igual essa pra Trip Trunk? Aí, eu fui lá e pedi um prompt. Imagine essa arte para o Trip Trunk, ok? Uau! Galera, não é magia, é tecnologia, beleza? Ele não me deu uma, mas ele me deu 4 opções. Quer falar alguma coisa, Koba? Então, olhem só. Eu já estou fazendo a minha campanha, os meus posts gerados por inteligência artificial. É uma loucura. E eu gostei desse aqui. Alugue a mala perfeita para a sua próxima viagem. Uma coisa meio moderna e ao mesmo tempo como se fosse um diário de viagem, né? Então, olha a doideira. Pessoal, deu para pegar a visão que a gente fez numa startup, colocou ela, planejou, e a gente pode subir ela em 1 hora? Tá todo mundo convencido que isso é possível? E agora, galera, vocês vão falar assim, meu Deus, vocês estão querendo acabar com o emprego de todo mundo, né? Não. E se você tivesse a mesma equipe para executar, a sua equipe de especialistas, que tem o social media, que tem o designer, que tem o diretor de arte, que tem o filmmaker, você tem toda essa equipe à sua disposição e agora ela está livre para pensar, ela está livre para validar coisas boas, para produzir com mais conforto. Então a gente não está falando aqui que você vai eliminar todo o esforço de fazer uma agência, mas que com o tempo que você vai economizar prototipando tudo, você vai conseguir tocar o seu negócio muito mais rápido, conseguir passar ideias, propor ideias, criar coisas que ninguém nunca viu, né? Coisas disruptivas com muito mais conforto, no final das contas. E é isso aí, galera. E qual que é o caminho para isso? Design Thinking, tá? Durante a agência, eu trabalhei muito com Design Thinking, e Design Thinking nada mais é do que você fazer as perguntas certas e fazer um planejamento visual, tá? O pessoal tem curso de mestrado, não sei o quê, e cria aquele bando de Design Thinking, mas o Design Thinking ele tem que atender as dores e as necessidades do cliente. E aqui eu tenho um painel, digamos, para bolar um negócio. Quais são as atividades chaves do meu cliente, qual que é o meu posicionamento, qual vai ser a minha cultura empresarial. E dentro disso eu faço perguntas. Como que eu posso mudar as atividades chaves da minha empresa com inteligência artificial? Como eu posso criar bots? Como eu posso fazer criação, funil de vendas, gestão, marketing, comunicação? Galera, é só perguntar. Mas o Design Thinking tem que nascer do teu cérebro. Tem que ter alguém para chegar e colocar isso numa página. E aí, galera, existem hoje mais de 8.000 aplicações de Large Language Model para a área de escrita, design, chatbot, marketing, vídeo e todas essas. E outra coisa, essa mandala aí, agora está sendo desatualizada. Aí eu falo, pô, fudeu, né? Então, eu nunca vou achar. Você só não vai achar se você não souber o método de pesquisa. E é isso no Shockwave que a gente ensina. Quando você sabe qual que é o processo de confecção, se amanhã nasceu uma nova ferramenta para design, você sabe que ela vai estar aqui nesse processo. E com essa metodologia você pode criar coisas incríveis. E aí, por que a gente chega aqui em inovação? Por que eu estou falando aqui de ecossistema, estou falando de inovação? Porque a gente parte sempre da página. Para fazer um MVP, quem não sabe o que é um MVP, é o mínimo produto viável. Ou seja, aquele primeiro protótipo que eu vou testar. Porque não adianta nada, e um dos principais erros do empreendedorismo é você ficar 3 meses, 4 meses confeccionando uma coisa e põe ela no mercado e já tem outra. Quem nunca passou por essa dor aqui de começar um negócio e ficar frustrado porque você vê um concorrente muito melhor do que o seu em alguma área. Mas, se você na área da pesquisa usar inteligência artificial, se na hora de você criar ideias você usa inteligência artificial e o seu protótipo inteligência artificial, você vai ter uma evolução exponencial. E por que exponencial, galera? Imagine então que para criar esse startup aí que eu mostrei para vocês, eu ia demorar, na hora da pesquisa, ideias e protótipos, 2 meses, ok? 1 mês, fazendo isso artesanalmente. Só que agora, eu tenho IA
para me ajudar nos dados, eu tenho IA para me ajudar no repertório e tenho IA para ajudar na minha testagem. Logo, a minha empresa ela é exponencial, porque eu consigo gerar 4 empresas de aluguel de mala em um mês e testar e ver qual que performa melhor, por que aquele layout não está bom, por que não está. E aí a gente chega nessa nova teoria da inovação exponencial, ok? Bom, eu tive lá em Lisboa agora com a nossa querida Claudinha, que deve estar por aí, e eu aprendi algumas coisas lá que eu queria compartilhar com vocês. Bom, uma das primeiras coisas que a gente está aprendendo hoje é que o ChatGPT ele não é o centro do universo e ele vai perder o trono dele, tá? Prestem atenção, por quê? Porque o ChatGPT ele é um grande modelo de linguagem, muito caro, muito sofisticado, mas vem aí o Gemini, vem aí a Amazon trazendo a sua nova plataforma. Então, pelo amor de Deus, não existe uma inteligência artificial melhor do que a outra. Existe a gente saber usar na hora certa e no lugar certo, ok? E os nossos Large Language Models estão virando Small Language Models, ok, galera? Quando a gente vê aqui o ChatGPT, ele era uma só plataforma em 2022. Agora ela tem uma centena de milhares de agentes especializados para realizar tarefas que são mais especializadas em determinado assunto. Eu posso ter um agente nutricionista, eu posso ter um agente financeiro, eu posso ter um agente, enfim, de qualquer setor. E aí, essa é uma das grandes dicas. Criem os seus Small Language Models. Inclusive, vocês podem ganhar dinheiro com isso, tá, galera? Se alguém aí entende muito de um assunto, vai lá no ChatGPT, cria o seu robô e põe à venda no Store. Isso é uma grande fonte de renda para quem entende muito e para quem gosta de inteligência artificial. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo essa semana e a culpa é toda dele. A gente foi... E aí eu fui à noite comigo e falei assim... Cara, o que a gente faz, velho? Vamos bolar uma ideia para agilizar isso aqui. Aí eu sentado ali com ele, uma hora eu olhei para a tela de criação de agentes, eu falei, cara, eu vou pedir para o ChatGPT, me ensine a criar. Me ensine a criar prompts para isso. Porque ele te ensina a criar prompts. Então, todo mundo está vendo na internet aí, guia com 40 mil prompts para isso, 40 mil. Cara, sejam espertos, é só você criar esse robô para você criar o prompt, ok? Dica de ouro, hein? Quem quer aprender a fazer prompt. Essa é, digamos assim, um aperitivo de como fazer prompt. Primeiro, você tem como especialista em psicanálise com PhD. Ele vai criar, ele tem um banco de dados. O que você precisa fazer? Crie um livro de autoajuda para me ajudar. O formato do texto, eu quero que você crie um livro de autoajuda em formato de poesia ou em formato de dissertação. Eu vou pedir para ele que eu preciso de esclarecimento ou então que eu preciso vender isso. Ele vai criar o tom de voz. E vamos lá, e o público-alvo? Pessoal, esse guia aqui é um guia magnífico, tá? A gente vai deixar o QR Code aí no final e a gente vai deixar toda a palestra para vocês da nossa plataforma. Mas, assim, acho que a grande mensagem que eu e Koba gostaríamos de deixar aqui para você é que não se assustem com essa tecnologia, tá? Ela não rouba os nossos empregos. É muito ruim demitir alguém, é muito ruim substituir. Ensinem essas pessoas a usar a inteligência artificial. Ensinem a utilizar isso como seu copiloto. A gente agora vive uma era que é AI-driven co-creation, para a gente ter uma inteligência aumentada. É como se a gente colocasse um cérebro no nosso computador para nos ajudar a fazer tarefas mais inteligentes. Koba, algum complemento aí das palavras finais? Pois é, galera. Em cima disso que o Gilson falou, né, de capacitar os seus funcionários, eu acho que realmente é uma coisa muito importante para quem está na liderança hoje. Deu uma resposta muito diferente, tanto em termos de conteúdo, quanto o tipo da linguagem textual. Eu gosto do caminho
de você procurar criar agentes especializados em pesquisa, inclusive para te responder esse tipo de dúvida, tipo, qual LLM é confiável, quais são as melhores para o meu caso de uso. Mas eu acho que a longo prazo, essa coisa dos agentes, ela vai dominar tudo. E aí vai ser de um jeito que, assim, como que eu valido sempre o resultado da máquina e de que forma isso me ajuda no final das contas, né? Se eu ainda vou ter que ficar lendo o que ela escreve e validar, como é que eu vou eventualmente sistematizar o uso dessa ferramenta? Aí eu acho que é através, tipo, você implementa uma ferramenta na sua vida e você vê a taxa de sucesso dela. Vamos supor que você é a pessoa que valida aquele resultado. Se 10 de 10 vezes ela passa a responder uma coisa que você valida e está certa, então, de repente, ela é uma coisa com 100% de eficácia. E aí você pode confiar naquilo, entendeu? Então, você sempre vai depender da sua própria validação por um tempo, até que você note que aquela ferramenta tem uma taxa de efetividade ou de sucesso autossuficiente para você confiar, né? Opa, Covo, beleza? Então, cara, eu quero saber, né, sua opinião sobre como explicar essa resistência. Por exemplo, eu não posso mais pedir para um aluno para ele me entregar uma monografia. Eu tenho que pedir para o aluno quais foram as perguntas que você utilizou, qual é o seu mapa, fazer uma entrevista com ele, saber como que ele achou aquilo, qual aquele resultado. E existe sim uma resistência, mas acho que essa resistência ela é natural. Ela vem realmente de um processo que a gente não está acostumado. Mas o mais importante é conseguirmos discutir isso com alunos, com professores, com sistemas e, assim como o Koba falou, dos modelos de linguagem, ir testando. Então, essa resistência ela é natural, mas eu sou uma trilha. Mas a gente tem sim já umas palestras prontas, como essa aqui, por exemplo. Isso, essa de a hoje. gente pode levar para a sua empresa, para a sua equipe, fazer o webinar, fazer o que você quiser. Aí a gente conversa, mas fica tranquilo que a gente dá um jeito nisso aí. Depois que você perguntar pro IA. Porque pode, não pode, está errado, está vindo do local errado, que você colocou, ó, não posso pedir mais para o meu aluno me mandar uma monografia. Ele tem que mostrar como é que ele utilizou a ferramenta, e a ferramenta pode ajudar. E essa empresa falou, eu quero estar num determinado momento sendo alguém que mais... Qual que é a estrutura do meu planejamento, tá? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, no ChatMind, tá chegando, esse aqui, ó. Se eu colocar aqui, tá? Me fala aí uma pergunta. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, tá? Desenhe um plano de carreira de salários para a minha empresa do ramo tal com 20 funcionários. E aí, com certeza, ele iria colocar aqui, entrar parte de RH, parte de financeira, parte isso, parte aquilo, parte aquilo. Eu gosto desse mapa mental porque o mapa mental ele nos ajuda a ter uma visão 360 graus. Então, começou a fazer uma parada, tipo, vou fazer um planejamento ou um plano de estudos. Eu jogo no ChatMind. Também tem o XMind. E outra coisa muito legal, depois que eu pego isso aqui, tá, galera? Eu tiro um print dessa tela e levo para o ChatGPT. Ele entende e ele já vai entender. E depois você transforma isso em texto. E nesse texto você vai iterando. Não, agora eu quero um plano X, Y, Z. Posso pedir para que ele me faça tabela de Excel, inclusive, tá? Galera, esse foi o tempo que a gente tinha aí para as perguntas de hoje. Só queria terminar... Só mais uma pergunta, então. Mas antes eu queria falar para a gente não ser aquele robozinho de Marte, tá? A gente apresentou aí 300 mil ferramentas, aí vocês estão aí pensando, caraca, por onde que eu começo? Não sei, mas comece em algum lugar. Porque senão você vai estar que nem aquele robozinho, para sempre decidindo o que fazer a seguir e nunca fazendo. Gilson, você tinha explicado aqui, dar uma garantia de segurança para as pessoas, para uma galera, que o AI não vai demitir ninguém, as pessoas não vão perder o emprego. Mas eu acho que não será, de fato, colocar as pessoas na realidade do perigo que está acontecendo. Por exemplo,
quem come o McDonald's sabe que o atendente tradicional não existe mais. Você chega lá, você vai fazer seu pedido sem orientação, depois você vai receber seu pedido. Então, o negócio é que o AI não vai demitir as pessoas, mas as pessoas vão se demitir se não querer se aprimorar dos conhecimentos. Porque o mundo real hoje é que a gente vai precisar das ferramentas digitais, de competência sobre o uso dessas ferramentas para conseguir ganhar mais as oportunidades. Tem muitas oportunidades, mas as pessoas, na minha visão, a gente tem até 2030 para se aprimorar, para dominar essas competências. Então, quem está aqui hoje, que é conservador da metodologia tradicional, vai ser conservador, mas eu acredito que ele vai perder a oportunidade para uma outra pessoa que vai se aprimorar. O que você acha sobre isso? Eu acho duas coisas. Uma coisa muito legal que você trouxe, tá? Artificial pode trazer menos emprego, ela pode ensinar ou pode fazer com que uma pessoa que não sabe nada de código, inteligência artificial não precisa saber de código, possa voltar para o mercado de trabalho sendo uma pessoa que não tem mais essa capacidade de acompanhar a tecnologia. Porque a tecnologia ela vai poder perguntar para a máquina. Eu chego para o chat GPT aqui, galera, eu peço um áudio e ele vai me responder em áudio. Então, ele permite acessibilidade também, né? Então, esse é o contraponto de que a gente vai poder incluir através da inteligência artificial. Agora, o que mais me preocupa é a transformação digital. É a gente falar de inteligência artificial, mas se uma aldeia indígena não tem internet, como é que ela vai usar? Então, aí que está o gap. Eu acho que o gap é trazer o mundo da internet para a galera usar. Por exemplo, antigamente uma pessoa que trabalhasse com Photoshop ou com edição de vídeo, requisito era ter um computador. Quiçá um computador ruim nem funcionaria, né? Um computador bom. Então aí já tem embutido que pelo menos algum investimento ela teve nisso. Hoje em dia, com essas ferramentas surgindo, está cada vez mais acessível de uma pessoa que veio de origem humilde ali, não teve capacidade de fazer um investimento financeiro, investir no próprio estudo, sem ter essa tecnologia toda, sem ter esse aparato. Então, hoje em dia tem cada vez mais pessoas de origem humilde com domínio de ferramentas complexas. E isso é incrível para o mundo, né? Porque aí a gente está vendo aí um avanço, porque as grandes mentes também estão ali nos lugares onde não tem oportunidade, né? Só falta realmente a oportunidade. Então eu vejo a IA como essa oportunidade que está chegando aí para muita gente. Excelente. Infelizmente, chegamos ao final do tempo de perguntas, mas nossos convidados vão estar aqui ainda para conversar com vocês. Eu sei que ficou muitos questionamentos, mas esse realmente é um tema que mexe com a gente, pensar em futuro, né? Quer dizer, pensar em presente já começou essa transformação. Então vamos agradecer aos nossos convidados por todo o conhecimento compartilhado. Uma salva de palmas que eles merecem.